A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Vamos estar vendo aqui um texto no Salmo 32, aleluia, Salmo 32, verso 3. Diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. A palavra do Senhor aqui, nos Salmos, está nos falando, nos relatando a vida de Davi, onde Davi se encontrava ali num momento muito complicado da vida dele, que ele já sentia a dor no físico. A dor que ele tinha primeiro na alma já se instalava no físico dele. Aqui, salmista relata ao Senhor pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo perdão. Através do perdão, o homem de Deus, Davi, teve a sua vida restituída, sua vida foi colocada da mesma maneira que era anteriormente. Davi, a palavra de Deus nos diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas por vamos dizer assim, por um deslize, deu ocasião à carne. E dando ocasião à carne, houve o pecado. E quando ele estava em pecado, ele sentia já no seu físico, não era mais só na sua alma, todo o peso. E é interessante que a palavra de Deus, ela nos diz e nos instrui, né? Dizendo que quando nós calamos do nosso pecado, quando nós carregamos uma culpa, quando nós não liberamos perdão, o nosso físico já começa a dar sinais. Amados, nesse dia eu gostaria que você entendesse algo. Nós temos um Deus poderoso, um Deus zeloso, um Deus que está pronto a nos perdoar, a nos dar uma nova direção, um novo caminhar. Mas para isso, nós temos que entender que nós temos que ter um coração contrito, um coração arrependido. Nesses últimos dias nós temos visto assim, muitas pessoas tendo doenças, enfermidades que aparecem no físico, mas nós sabemos que tudo isso começa pela doença da alma. E a doença da alma está assim generalizando toda uma família, toda uma nação. E essa doença, que é a doença da alma, tem trazido muitas pessoas a irem à procura de ajuda. Correm, vão a um consultório médico, vão a um médico, lá chegam, não há diagnóstico de enfermidade física, a doença é na alma, e quando vai se fazer um estudo, né? Um estudo na vida dessas pessoas, a gente entende que ali eles estão aprisionados na alma. Amados, quando nós estamos bem, quando nossa alma está ligada em Cristo, quando nós fazemos ligação direta lá no trono dos céus e entendemos que temos um Deus que quando nós pedimos perdão, um Deus que quando nós nos colocamos com o coração arrependido, Ele nos libera o perdão e nós vamos sendo agraciados, vamos falar assim, agraciados com uma calma na nossa alma. Não se viu tanta dor física como nesses últimos tempos. E a gente vai conversar, nós vamos fazer atendimentos, e o que nós ouvimos, queridos, é que tudo parte pelo princípio da alma. Alma aprisionada. Alma aprisionada às coisas dessa terra. Alma aprisionada às coisas que não leva ao reino de Deus. E aí isso somatiza e o físico já vai começar a sentir os sinais. É tanta dor de cabeça, é tanta dor nos músculos, é tanta dor nas articulações. Aqui o salmista sentiu os seus ossos refletindo a doença da alma. A doença da alma, porque ali Davi, aqui quando nós lemos esse texto, Davi ali estava relatando que ele tinha uma dor nos ossos, uma dor física. Mas a maior dor que
o homem de Deus, Davi, tinha ali era a dor da alma. Dor dentro do seu íntimo, do seu coração, onde ele não sabia colocar para fora o que estava sentindo. Pensava que era algo físico. Então, eu gostaria que você examinasse sua vida agora. Eu gostaria que você observasse o que é que você tem sentido. Que desespero você tem passado. Que dor que você tem sentido. A dor da perca. A dor da culpa. A dor do pecado. O pecado tem alastrado a sua vida. Aí você fala assim, mas todos nós pecamos. Sim, todos nós pecamos. Todos nós damos deslizes. Mas aqui eu estou falando de pecados que muitas vezes nós deixamos passar. Olha um pecado aqui que a palavra diz que há um texto, um versículo que diz assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse já está em pecado. E muitas vezes nós deixamos de fazer o bem. E também estamos vendo o amor de tanta gente, o amor de tantas pessoas sendo visivelmente esfriado e nós não nos comovemos mais com aquele que é perdido. Nós já não comovemos mais com aquele que está triste, com aquele que está abatido. Os nossos irmãos na fé, eles estão sentindo dores na alma e nós não podemos estender a mão porque o amor da nossa vida para com eles não está acontecendo. Mas eu te digo nesse dia que há ainda tempo de voltarmos ao amor verdadeiro. Primeiro eu preciso voltar ao verdadeiro amor, aquele primeiro amor que quando nós conhecemos o Deus vivo, aleluia, quando nós começamos a falar do amor de Deus, quando nós fomos apaixonados por Ele, quando nós pegamos a Bíblia pela primeira vez e começamos a ler e Ele falar conosco e nós sentimos esse amor incomparável, amor que não se mede, um amor que foi cravado lá na cruz do Calvário, quando nós conhecemos a Ele, lá naquele tempo, quando nós fomos para a fé, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, levantamos a nossa mão, ou quando nós estávamos no nosso quarto, lá no nosso silêncio, e Deus nos visitou, um amor tão grande, amor inexplicável, eu vou dizer assim, e nós não voltamos a este amor. E hoje as nossas almas choram. Talvez a tua alma hoje está chorando porque você quer este encontro de novo com Ele. Talvez a tua alma está chorando porque você se apegou a coisas materiais, a coisas dessa terra, coisas que são passageiras. Talvez você se apegou a esse momento e você tem sentido a dor no seu físico. A dor do físico, quando a gente vai pesquisar, vou dizer que 90% delas vem por questões de alma. Enfermidades do nosso corpo, templo do Espírito de Deus. Eles estão o quê? Se refletindo com doenças, mas não por coisas, por causa da nossa alma. A nossa alma não se apega a Deus como devemos. A nossa alma se envolve com coisas desse mundo, se envolve com as coisas dessa terra, e é questão familiar, é questão profissional, nós nos apegamos, vivemos correndo e a nossa alma vai sendo afetada até o momento de nosso físico responder. Agora eu tenho algo para dizer para você. O nosso querido Davi, o salmista Davi, ele recorreu ao homem certo. Ele recorreu à pessoa correta, certinha. Ele clamou ao Senhor pedindo perdão e que ele olhasse. Deus, olha para mim agora. Olha para mim neste dia. Eu estou abatido, eu estou sentindo dores já no meu físico, por causa do pecado, por causa de coisas que eu me embaracei nessa terra. Me perdoa. Nesse dia a gente pode falar com o Senhor assim também. Me perdoa. Me leva, Senhor, me leva a um lugar, a um momento mais íntimo contigo, me leva a um momento mais
particular contigo. Olha aqui para as minhas fragilidades. Assim que nós devemos fazer. E quando a nossa alma, queridos, começa a ser trabalhada e nós começamos a liberar perdão, primeiro para nós mesmos, né? E depois para as pessoas. Quando nós começamos a limpar a nossa alma, limpar o nosso coração, o nosso físico começa a responder positivamente. Existem enfermidades do nosso físico que muitas vezes nós até ouvimos um profissional, né, um médico dizer, isso você vai ter que aprender a conviver, você vai ter que aprender a conviver isso pelo resto da sua vida. E me faz lembrar, falando com rápidas palavras aqui, uma questão de um diagnóstico médico que eu tive há pouco tempo, 2015, levando eu entrar a um desespero naquele primeiro momento, quando o médico disse que não tinha cura, eu tinha que aprender a conviver com essa enfermidade, tomando remédio pelo resto da minha vida. E era uma doença incurável, uma doença autoimune, né? E naquele dia eu lembro que quando eu recebi aquele diagnóstico médico lá naquele consultório, eu fiquei tão desesperada, tão vamos dizer assim, fora de mim, vou dizer assim, que eu chorava compulsivamente, chorava. E eu me lembro também que eu vim para casa, entrei naquele carro e vim chorando. E um momento no meu silêncio ali, eu falei, por que aconteceu isso comigo? E eu me lembrei que eu não sirvo a um Deus morto. Me lembrei que eu não sirvo a um Deus que não escuta as minhas orações. E eu fui, sabe para onde? Não me aquietar e dizer o seguinte, vou esperar a morte chegar, vou esperar tomar remédio, né, no decorrer do resto da minha vida. E eu lembro que eu ia para montes, quando vinha aquele sofrimento na minha alma, né? Choros e minhas perguntas, eu corria para meu quarto, me trancava ali e ia ter o meu particular com Deus. Quantas vezes eu repeti isso? Quantas vezes eu fui para o meu aconchego, né? Para o meu secreto, nos montes, nas orações, eu ia buscar o Senhor e dizia assim para Ele, Senhor, a minha vida é Tua, a minha vida pertence a Ti, Senhor. Então o que Tu fizeres para mim tá bom, o que fizeres para mim, Senhor, está bem. Só que a minha alma já estava contaminada com a desesperança. Aí eu entendi. Primeiro eu preciso cuidar da minha alma que está abatida, naquele momento estava abatido. Eu preciso cuidar da minha alma e depois eu ia ver o resultado físico. E assim eu fiz. Busquei no Senhor, clamei ao Senhor, dei ordem ao inimigo. Inimigo, sai daqui da minha mente. E amados, eu me vi, né? Lembrei de Davi. Davi foi se pedir socorro ao mestre, ao grande pai. Quando Davi pediu ali, o Senhor derramou sobre ele a graça. Porque ele reconheceu onde ele estava errando, reconheceu aonde ele tinha caído e aonde ele estava com falhas, né? Vou dizer assim, estava com pendências. E eu fiz da mesma maneira. Fui até o Senhor e falei, Senhor, eu sei que a minha alma aqui está abatida, a minha alma precisa se liberar diante de Ti. E eu me rasgava diante do Senhor. E para a glória do nome do Senhor Jesus, quando eu voltei, depois de um período, né, um processo que a gente teve, quando eu voltei novamente lá, a minha médica procurou a enfermidade, me virou pelo avesso, pediu vários exames e não encontrou mais nada. Um diagnóstico com uma biópsia negativa, primeiramente, o Senhor transformou e tudo ficou uma bênção. E eu fui curada para a glória do Senhor Jesus. Nesse dia eu quero dizer para você o seguinte, que cuide da tua alma, que é aquela que você vai prestar conta com Deus. Cuide da sua alma.
Pensa nas coisas lindas de Deus, faça a vontade dele, libere perdão e você vai ver a diferença no teu físico. O teu físico vai responder segundo a tua alma. A Bíblia diz que o homem é o que ele imagina ser. O que você imagina que você é? Eu imaginava ali naquele momento que eu era uma mulher curada, uma mulher sarada, uma mulher abençoada. E assim aconteceu. Também faça isso. Neste momento, comece a pensar o que é que você está em pendência aí com Cristo. O que é que você está em pendência aí com Deus. Fale com Ele, rasga o teu coração, arranca essa máscara que está assim na tua alma, dentro do teu coração e diga a Ele, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E tudo vai bem. Davi foi abençoado. Ele era segundo o coração de Deus. Seja também segundo o coração de Deus. E sinta a graça dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ainda que o diagnóstico é contrário. Nós sabemos que o médico dos médicos, ele age no momento certo, na hora certa, no tempo certo. Recebe do Senhor nesse dia a graça dele, o amor dele e repasse. Não deixe de repassar os feitos do Senhor na sua vida. O testemunho que você conta, aquilo que você compartilha, faz a diferença na vida daquele que te cerca. Seja bênção, seja um homem e uma mulher abençoado e abençoador. Quando tudo parecer obscuro, quando tudo parecer que é uma tempestade sem fim, saiba que depois de toda tempestade, o sol brilha. Depois de toda chuva, o sol aparece. Porque a Bíblia também nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vai chegar pela manhã. Mesmo que você está chorando de tristeza, chorando de dor, dor na alma, dor no físico, a luta nunca é para sempre. O Senhor vai dar uma ordem e vai te dar um alívio e você vai ser curado da tua alma, do teu físico. O Senhor cura coisas extraordinárias. Onde o homem não pode entrar, o Senhor ele entra. Deus abençoe a sua vida. Seja mais que vencedor. Seja um curado, uma curada, um liberto, uma liberta, em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Amém? Fica na paz.